E a palavra de Deus na tarde deste dia, meus amados irmãos, nós vamos estar lendo na primeira carta aos Coríntios. O capítulo é o 14. E os versículos 1 em diante. Você que está nos acompanhando aí na 102.7, a Sintonia da Paz, a Rádio Clube de Itaituba, você está ouvindo o programa Mactube. E o mesmo digo aos nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui no Facebook do pastor Gilmar da Luz. Deus abençoe. Vamos à palavra de Deus que está escrito. Está escrito assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende, e sim o Espírito, e em Espírito fala mistério. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Amém. Vamos estar falando nesta palavra a profecia, o poder da palavra da profecia. O apóstolo, ele fala e diz assim, segui o amor. Porque o amor é o vínculo de tudo. Se não tiver amor, nada que façamos agrada a Deus nem a ninguém. Pode até agradar os homens, mas para agradar a Deus tem que ser baseado no amor. O amor é o fundamento de toda obra que agrade a Deus. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais. Ou seja, os dons espirituais, eles existem e estão em atividades. Estão em extinção? Não, só alguns que não têm compromisso com Deus, com a verdade, que acha que está em extinção. Na verdade, os dons espirituais sempre estiveram em evidências. Pessoas manipuladoras é que têm feito desses dons instrumento de uso. E, assim sendo, deixa de ser dom. O dom é de Deus. Quando Deus doa, quando Deus dá, quando Deus presenteia um dos seus servos com dons espirituais, ele é uma bênção. O caminho é seguir o amor e procurai com zelo. Sabe o que é zelo? Cuidado. Com cuidado. E esse cuidado requer humildade, submissão e santidade acima de tudo. Então procurai com zelo os principais dons, mas principalmente o de profetizar. Eu quero, nesses minutos, comentar sobre esse dom de profetizar. Dom de profetizar. Alguém vai imaginar que é uma inspiração dada no púlpito. Quando alguém diz, eis que assim diz o Senhor, e fala isso ou aquilo para alguém. Às vezes naquela emoção, no calor, na euforia daquele momento, a pessoa até aceita baseado na emoção. E nós vamos entender quando uma profecia é verdadeira, quando diz, principalmente o dom de profetizar. Esse dom não pode deixar de existir. Nós vamos entender o porquê que o apóstolo deixou escrito na Bíblia, que é a nossa regra de fé e conduta, essa especialidade de principalmente o dom de profetizar. Porque o que profetiza fala às pessoas. E o objetivo da profecia é edificar
exortar e consolar. Não tem outra coisa além disso. Não há outra finalidade no dom de profetizar ou quem profetiza a não ser edificar, exortar e consolar. E somente a palavra de Deus tem essa função. Logo, eu quero dizer que o dom de profetizar é aquela pessoa que ministra a palavra da verdade como está escrito e como é interpretada pelo Espírito Santo. Não é uma imaginação que eu penso sobre alguém ou sobre alguma coisa, ou sobre algum lugar. Eu não posso verbalizar a minha imaginação dizendo que é uma profecia, dizendo que Deus está mandando sem Deus estar mandando. Eu não posso verbalizar, eu não posso imprimir a minha ideia, verbalizar o meu pensamento como se for falando em nome de Deus. O que eu penso, o que eu acho, não significa dizer que é o que Deus aprova, que é o que Deus está mandando eu falar. Infelizmente, está empestado de gente que fala em nome de Deus, que profetiza em nome de Deus, sem que Deus está na palavra que ele está falando. A verdadeira profecia, o Senhor Jesus disse na grande comissão aos discípulos: ide pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar o que eu vos tenho ensinado. Esta é a profecia verdadeira. Esta é a profecia que edifica, que exorta e que consola. Só que muitas das pessoas preferem ser apenas consolado. O consolo faz parte da profecia, mas a profecia completa, ela consola, ela exorta e ela edifica. Se não tiver essas três funções, não é profecia, é profetada. O Senhor Jesus diz na sua palavra: mas o que profetiza fala aos homens para edificação. Se o que algum profeta, a que se diz profeta, te fala alguma coisa e não te edifica, não acrediteis em suas palavras. Se algum profeta fala alguma coisa e não te exorta a respeito do erro, não acrediteis em suas palavras. Se a palavra de algum profeta não lhe traz consolo, esse profeta não é de Deus. Porque o profeta de Deus, ele profere aos homens a palavra de edificação, de exortação e de consolação. E isso baseado no amor do Pai. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E profetizar, como eu já falei no começo da minha fala, não é aquela expressão emocional que às vezes alguns usam os púlpitos para dizer isso ou aquilo para alguém que está ali até ameaçando. A palavra da profecia é aquela que consola, é aquela que edifica, é aquela que exorta, aquela que confronta o erro. Aquela palavra que não concorda com as minhas atitudes erradas. A palavra da profecia verdadeira é aquela que traz consolo na minha alma quando eu estou aflito. Não concorda com os meus erros e edifica a minha vida espiritual. Portanto, meus amados irmãos, queridos ouvintes, a profecia não é apenas uma verbalização emocional. A profecia não é aquilo que eu penso de alguém. A profecia não é aquilo que eu imagino de alguém. A profecia não é aquela que lhe traz revelação de placa de carro, de nome de RG, de CPF. Isso aí é meninice, isso aí é molecagem que as pessoas fazem com a vida dos outros. Profecia é coisa séria, meus irmãos. Profecia é coisa de Deus.
A palavra da profecia precisa ser respeitada, porque ela tem 3 finalidades: edificar, exortar e corrigir e consolar. Se a palavra que alguém te fala não traz esses 3 fundamentos, não é de Deus. Não acredite em falsos profetas. O profeta verdadeiro, ele verbaliza a palavra da verdade. Ele prega a verdade, ele corrige, ele exorta, ele edifica, mas ele também consola. A palavra de Deus é fiel. Deus abençoe, meus irmãos, na tarde deste dia. Ficamos com esta palavra e sejamos edificados na palavra. Na palavra. A palavra de Deus, que é a profecia. A palavra de Deus é a profecia. Quando nós colocamos ela em nossa vida, ela vai nos consolar, ela vai nos exortar e vai nos edificar. Portanto, amado irmão, querida igreja, vamos ter mais cuidado na palavra de Deus? Vamos receber ela no nosso coração e permitir que ela nos corrija? A palavra de Deus nunca vai concordar com as minhas atitudes erradas. A palavra de Deus nunca vai concordar com os meus caminhos tortos. A palavra da profecia, que é a palavra da fé que pregamos, ela é o evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, procurai com zelo os principais dons, mas principalmente o de profetizar, porque o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Se a palavra pregada por alguém não tem esses 3 pilares, não acrediteis nesse profeta. Meus amados irmãos, Deus abençoe você na tarde deste dia. Obrigado você que me acompanha aqui no Facebook. Saudações na paz do Senhor Jesus. E você que me ouve na 102.7, a paz do Senhor.